Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um Construção em Alta. Sou William Pilate, empreendedor do setor de imóveis, móveis e software. Todas as terças a gente conecta a você as principais tendências e novidades do universo da construção e também do design. Se você é apaixonado pelo setor ou quer ficar por dentro das melhores dicas, não deixe de nos acompanhar. Siga o podcast Construção em Alta no Instagram e YouTube e fique por dentro de todos os nossos conteúdos. Estamos ao vivo na Conexão FM 87.5 e também pelo Facebook da rádio. Então mande sua dúvida, sua pergunta, bate um papo com a gente. Hoje estamos recebendo Cati Furlaneto, mentora de vendas B2B. Boa noite, Cati. Bem-vinda. Tudo bem? Obrigada. Tudo Obrigada bem? pelo convite. Cati, conta pro pessoal quem é a Cati e um pouquinho da tua história até chegar na questão de mentoria B2B. Uma história longa, na verdade. Eu tenho... Estou para cumprir aí 23 anos em vendas, sempre no B2B. O que é B2B para começar? Talvez as pessoas não saibam, né? Business to business são empresas que vendem para empresas, não empresas que vendem para consumidor final. Então, minha Certo? especialidade é essa. Há quase 23 anos eu estou fazendo isso e aprendi muita coisa no caminho. E com o tempo, eu comecei a pensar: como é que eu posso deixar esse meu conhecimento para as pessoas? O que eu posso fazer além, né? Porque eu vim muitos anos no corporativo Uhum. e eu quero fazer uma coisa nova. E nesse último ano eu comecei a empreender nesse sentido, né? Mentorar outras pessoas para chegar nos resultados que eu tive durante esse meu longo período aí, né? De corporativa no B2B. O teu domínio, Cati, na questão de B2B, ele é, local, ele é regional, ele é nacional, ele é internacional? Qual é um pouco da tua gestão, do teu domínio, para quem está ouvindo conhecer um pouquinho Uhum. desses teus 23 anos? Então, né, com todo esse tempo eu já consegui trabalhar em empresas de todos os tipos, né, empresas, puramente nacionais, multinacionais e internacionais também. Trabalhei tanto nas vendas internas aqui no Brasil, quanto em importações, exportações, então em vários segmentos, né, em vários segmentos. Na construção civil também, porém também em indústrias alimentícias, empresas do ramo de plástico, empresas moveleiras, uma série, né. Sim, o que Pois te é, né, dá são 23 anos. exato, o que te dá bagagem, então, para atender empresas de qualquer porte, digamos assim, né, Sim. e também em ambiente de clientes, tanto locais quanto internacionais. Então, por exemplo, assim, algum empresário de uma indústria local que quer fazer exportações, teria esse contato contigo e, esse Também. domínio para conseguir fazer essa expansão, por exemplo. Também, porque quando a gente fala de expansão, um dos canais é expandir para o mercado internacional, né. Sim, sim. E, Cati, olhando para esse tempo que tu tá na área de negócios, né, o que que mudou nesse tempo todo, né? Uhum. O que fazia antigamente que não funciona talvez, ou o que mudou, qual performance, o que entrega hoje, qual movimento está acontecendo, o que você prevê para os próximos anos também? Uhum. Na verdade, antes era muito relacionamento, não quer dizer que o relacionamento tenha mudado, porque o humano é muito importante em qualquer venda, Uhum. seja ela B2B ou B2C, mas era muito focado no relacionamento e no improviso. Tá? Hoje já as empresas elas precisam ter dados e gestão destes dados e ter processos, porque aí ela depende muito mais dos processos do que de algumas pessoas específicas, né? Porque em qualquer empresa você vai ter lá algumas pessoas que são estrelas, né? E outras pessoas que estão tendo um desempenho mais mediano. E, na verdade, se você tiver o mesmo processo que essas pessoas estrelas têm para os demais, então, por isso que eu falo para ti que tem a ver com indicadores, dados, gestão, né? Você consegue uma padronização aí, uma melhora significativa aí, né, dos resultados. Num mundo que está cada vez mais competitivo. Sim, o que tu tá pontuando aqui, indo mais no detalhe, né, a questão de ajuste de processo para não depender de uma pessoa única, talvez, ou 2 pessoas dentro de uma operação menor. Você sempre vai ter um vendedor ou 2 ou um representante, ou 2 ou 3 ou 5 que dão um resultado maior das empresas. O que eles Uhum. fazem de diferente? Você pode criar processos, que tragam o mesmo resultado para todos, ou parecido, né. Sim, Desde sim, que a sim. pessoa tenha fome, né, aquela fome da venda,
ela consegue chegar no mesmo resultado do colega, que muitas vezes, né, ela tem essa ânsia de chegar, né, então E quando tu fala de indicadores, né, hoje em dia eu acredito que seja mais fácil pela tecnologia medir a parte de indicadores e números de cada pessoa, mas acompanhar essa performance, eh, com o dia a dia corrido, é possível fazer esse acompanhamento? uhum, Ou, exemplo, até a questão de, não sei como tu lida isso na tua mentoria para os teus clientes, a questão do próprio home office, né, tá distante, como é que isso aconteceu dentro desse teu tempo de uhum. de trabalho, né, e como é o lidar com isso? Então justamente é isso. E aí uma vantagem do home office, depois a gente vai chegar lá, é justamente você poder, ter pessoas, às vezes até mais qualificadas, ou ter um número maior de pessoas dentro daquela tua área, de outras cidades, que hoje a gente não pensa tanto, né. Uhum, Então, o que acontece? Se você tem esses processos que eu te comentei, mas principalmente um CRM que funciona, você consegue analisar esses dados aí de forma automática. Você não precisa ficar, por exemplo, ligando para a pessoa: "Você fez isso? Você não fez isso?". Primeiro que você vai ter um processo. A pessoa sabe, por exemplo, quantas ligações ela vai fazer, qual que é o processo, né, de levar um cliente frio para ser um cliente quente, quantas, oportunidades ela tem que abrir levantar. ou levantar para poder fechar aquela meta de vendas. Então ela Uhum, tem vamos lá, o caminho detalhado, como se fosse um GPS, sabe, você certo, gira à direita, depois à esquerda, acelere, para, freia, tem um buraco na estrada. sim. É uma analogia cabível nesse sentido, você cria esse GPS para ela e ela faz. Ela não precisa de você ligando ou vendo se ela está fazendo ou não. Não estou te dizendo que 100%, né, Sim. mas se a pessoa tiver aquela fome que eu te falei no começo, com certeza ela vai conseguir performar mesmo de casa, mesmo home office. Hoje, na verdade, depois da pandemia, isso veio, muito quente esse assunto, né, e eu sou bastante a favor do home office. Obviamente, a pessoa não pode estar totalmente isolada da empresa, né, mas, eu sou a favor disso, eu acho bem interessante e tem sim ferramentas para acompanhar. Até porque hoje em dia daí vamos voltar para tua área forte de expansão, de mais negócios, Uhum, o custo, ele se torna elevado para eu pegar alguém de Garibaldi e mandar alguém para Bahia toda semana. claro. Né, talvez eu tenha alguém lá na Bahia que pode performar muito bem por estar lá, já ter a cultura. Exato. Como é que tu lida com tu falou várias coisas, agora me veio uma coisa em mente. A questão cultural de uma expansão e de negócios internacionais, por exemplo. Sim. Como é que tu tem que adaptar a empresa aqui Uhum. para ela atender outras culturas? Na verdade, é muito mais adaptar a pessoa que está entrando, um onboard bem feito, para que essa pessoa entre na cultura da empresa. Obviamente, você também tem que entender de outras culturas para poder, direcionar aquela pessoa. Mas vamos lá, se você tem um processo, e aí vamos bater muito na questão do processo, né, Uhum, uhum. bem definido, fica difícil ter tanta diferença assim, né. Na verdade, você padroniza o seu setor, e a pessoa, se ela for bem acolhida e for feito um onboard bem direitinho, e se você tiver uma cultura empresarial bem desenhada, isso não é um problema. E Mesmo para pessoas, a nível internacional, né. sim, 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 sim. E quando fala em processo, né, o processo, ao teu ver, é que te entrega a previsibilidade de venda? Porque muitas vezes a gente senta aqui e fala com empresários e tal, e acontece o que, Kati? A pessoa vende um mês bem e um mês mal. Um mês Exato. bem, um mês mal. A gente fala vende serrote, né? Uhum, Por quê? Porque vende, daí tem que correr para produzir, para entregar, para resolver os problemas que aquela venda causou, porque muitas vezes a venda ela gera trabalho após ela ser concluída, né? uhum. E aí, no mês seguinte, ela volta a vender. E Sim. aí ela parou de vender, e ela volta a vender. E esse sobe e desce, ou essa falta de informação, talvez que é os indicadores que tu comentou antes, Uhum. trazem esse norte para levar uma venda contínua e sadia, Sim, né. Porque ao entendimento, se a venda caiu, muitas empresas, elas vão baixar a margem. sim. Por quê? Porque ela quer vender. "Ah, eu tenho que bater a meta". Beleza, mas vender batendo meta, sem margem? Você já ouviu eu já ouvi em algumas empresas que eu trabalhei, que o setor comercial não vende, ele é comprado de alguma forma. Uhum. Isso acontece. Por quê?
Não é por maldade, realmente, às vezes as pessoas têm experiência trabalhando em outras empresas, mas, não tem esse processo, né. E aí, voltando aos indicadores que você me perguntou, a gente chega a um nível na minha mentoria onde, por exemplo, você quer bater, tô dando um número, tô chutando um número aqui, é R$ 1.000.000 de vendas aí no mês que vem, tá? Para você chegar nesse 1.000.000, você tem que fazer abrir quantas oportunidades? Que são, cotações e tudo mais. Então, Uhum. quais são Quantos as orçamentos, qual é teoricamente? a taxa de conversão que você tem? E para Uhum. poder abrir e ter estes orçamentos, quantas ligações você precisa fazer para empresas quentes, para empresas frias e quais são essas taxas de conversão? Então, cada papel fica bem definido e bem alinhado dentro da empresa. Então, se o meu papel é marketing e é trazer leads, quantos leads eu tenho que trazer para chegar nesse objetivo? E para trazer esses leads, quais são as ações que eu tenho que tomar? É como se fosse uma bíblia das vendas, sabe? Sim, Mas sim, sim, uma sim. bíblia bem feitinha. E aí, você como vendedor, quantas dessas pessoas frias você tem que trazer para quente, né? E aí depois a gente tem nomes para isso, né? Mas não quero entrar em tanta tecnicidade. E aí quando quente, como você faz ele dar o sim para você? E aí se você conseguir amarrar, na verdade um cálculo reverso, né. Você consegue. Hoje eu, por exemplo, tenho previsibilidade das minhas vendas até no mínimo fim de março de 2026. Quando tu fala em um cálculo reverso, detalha mais pra gente. Vamos Exemplo, lá. vamos lá, 1.000.000, né, Sim. vamos pensar que eu tenho uma conversão sempre de 50%, tá, Então você vai ter que fazer propostas para 2.000.000. 2.000.000. E aí eu tenho pra mim ter uma proposta, eu preciso de metade, metade eu converto, eu preciso de 4.000, 4.000.000. 4.000 contatos Pode ser, pra tá. gerar os 2.000.000 de venda É lá no nesse final, nível que a gente chega, tá. É tá. nesse nível de especificidade. Sim, é uma pirâmide na verdade, né, o É. topo lá é a meta e a gente vai dividindo achando Na os números verdade pra é o vamos lá, funil, é um funil, só que a gente funil. inverte ele e vai calculando a boca do funil para a gente chegar no final do funil e saber o quanto vai sair de faturamento. E implementar isso numa empresa, quanto tempo demora? Como é que é o teu processo dentro da operação? Então, depois eu vou falar um pouco mais sobre o meu programa. O Tá, meu programa é um programa de aceleração de vendas B2B. O meu programa ele é para 12 meses, tá? certo, não é um Por dia, 2 e depois Então, some. vamos lá. Não é que ele demore 12 meses. O meu acompanhamento, eu vou estar pegando a mão do empresário, meu acompanhamento é de 12 meses, porque eu acredito que se a gente dá um tempo muito limitado, muitas vezes você tem um compromisso, uma viagem, isso, aquilo, e você não consegue fazer 100%, tá? Uhum. Eh, Porém, eu acredito que com 4 meses dá para ter um resultado muito bom. Não 100%, até porque você continuar em 100% de evolução, todos os anos você quer evoluir, você não quer mais chegar a 1.000.000, você quer chegar a 2, você quer chegar a 3, você quer chegar a 10, né. Porém, a partir do quarto mês, você já consegue enxergar esses números que eu te falei, e já consegue fazer, ter um processo funcionando. Só que, claro, você vai ganhar escala a partir disso. Então, primeiro você organiza a casa, você consegue organizar tudo em 4 meses, e depois você escala. E aí você vai escalar dentro desse 1 ano aí com o meu acompanhamento. Esse teu acompanhamento na questão de escala, por exemplo, chega a analisar o mercado, a analisar o negócio para dizer assim: "Ah, não, aqui vale mais a pena a gente colocar esse produto lá no interior de São Paulo, vale a pena a gente ir pra Bahia, vale a pena ir Uhum. para Sergipe, ou Sim. não, vamos trabalhar só até Curitiba, porque a demanda é maior, vale a pena". Hã, aonde vale a pena gastar energia, né? Se fosse nessa Então, visão. a primeira parte é justamente analisar o que você já tem e fazer, ficar dentro de um playbook, a gente chama, né, de um livro de processos, de procedimentos. A gente tá tudo procedimentado e a gente tá sabendo onde a gente vai chegar com aquilo que a gente já faz, beleza, agora vamos para a escala. E na escala, sim, a gente chega a esse nível de detalhamento, dentro das, reuniões, estratégicas, mensais que a gente faz aí, né. Individuais, perdão. Existe Se alguém está nos ouvindo lá e diz assim: "Será que minha equipe está performando como deveria?", Uhum. existe alguns sinais que eu poderia olhar para ver assim: "Tá legal, não, não tá, preciso falar com a Kati". Como é que a pessoa poderia enxergar isso Sim. como gestor ou como um empresário? Então, uma das minhas propostas é um diagnóstico inicial gratuito. Então, se você entrar no meu Instagram hoje, tem uma chamada lá,
Um dos pins que eu tenho lá é uma chamada para um diagnóstico individual, gratuito, inicial, para você ver se onde que tá legal, onde tá performando bem e onde não tá? Essa conversa aí é mais ou menos 1 hora, a gente demora para fazer toda essa conversa, né, e você sai com um pouco de clareza daquilo que você precisa melhorar. Obviamente não vai chegar nesse nível de resultado, que nem eu te falei, né. Sim, tem o seu tempo de maturação de Exatamente. E aí processo. nessa mesma conversa a gente chega a um acordo de se vale a pena para você, avançar nessa mentoria ou não, mas eu já te entrego um diagnóstico inicial. Hoje, nesses movimentos que tu tá fazendo, né, tu vê que tem muito empresário que já trabalha com planejamentos, com processos, Uhum. ou tu vê ainda que o cenário dos empresários brasileiros ainda, ele é muito de pouco planejamento, faz de qualquer jeito, vai correndo atrás, vai, É, apagando incêndio, como é que tu vê isso no mercado hoje, né? Eh, e se tem os 2 lados, como tá? eu vejo que o empresário sabe o que ele tem que fazer. Acontece que muitas vezes ele tem tanta responsabilidade que ele não consegue, e não deveria ser o dever dele, tá, de treinar a equipe e de fazer esse processo funcionar sozinho. Uhum, Então, o que que acontece? Ele mais apaga fogo do que tem tempo para gerir o negócio, para criar estratégias novas. E falando em estratégias, justamente esse monte de números que a gente cria e esse processo tão bem elaborado, acaba realmente ajudando o empresário a ter mais tempo disponível para essa estratégia e para saber também onde ele vai investir, né? Porque a gente vem aí alguns anos, e eu acho que 2026 também vai ser um ano bem, eh, como é que eu vou dizer? Difícil, né? Impossível não vai ser de crescer, mas vai ser um ano um pouco mais complexo. Então, onde vai investir, né? Ou em que linha de produtos, em que mercados, como você perguntou, né? Vou apostar mais no Nordeste, vou apostar mais na exportação, e qual país vai? Então, eh, o empresário sabe, né? Claro, talvez ele não tenha tanta tecnicidade, porque ele não trabalha com vendas somente, né? Ele tem toda uhum. uma empresa, uma bagagem de empresa para levar e um negócio para tocar. Porém, ele sabe, só que ele não tem como implantar isso, porque ele tem muitas outras obrigações, ou muitas vezes ele tem alguma dúvida, né, essa questão estratégica, né. E o empresário é uma pessoa sozinha, ele normalmente não tem, Com quem conversar, eu com digo, quem conversar. né? E inclusive, dentro da minha mentoria tem uma comunidade, né, uma comunidade segura de vários empresários que podem trocar, assim, informações ali dentro. Ah, que legal. Uhum. Quando tu fala na questão de buscar novos mercados e na questão do cenário econômico, né? Já trabalhou com várias empresas, lá no começo comentastes que exportam, que tem negócio para fora, local e tal. Existe uma visão ou um número que passe mais segurança em alguns momentos, do tipo, crises econômicas locais, que poderia a exportação, 30% ter para exportação seria um número ideal para uma empresa hoje, para ela estar tranquila na questão de mercados e não sofrer tanto com a oscilação do dia a dia. Existe algum número que tu trabalha em cima disso? Não tem uma fórmula mágica, tá. O que eu vejo é que muitas vezes as empresas não exploram nem 100% do Brasil, tá. Uhum, Isso é fato. sim. Justamente porque muitas vezes não tem a mão de obra para isso. Mas hoje com essa questão, vamos lá, não só do home office, né, mas facilitou muito, Sim, sim, né, sim. as reuniões virtuais, a gente não precisa estar tanto no cliente como uma vez, não precisa estar batendo na porta dele, apesar de que isso facilita muito, né. Então Ainda funciona? Isso ainda funciona? Eu digo, né. as empresas, elas hoje, muitas ainda são mais locais, até por uma questão logística, né? Elas são mais locais. Então, você vê empresas aqui de Garibaldi, por exemplo, elas vendem mais no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, máximo São Paulo, é mais difícil vender em outros locais. Sim. E também as do norte, do nordeste, do centro, elas são mais localizadas. Então, poderiam sim aproveitar melhor as regiões do Brasil e também a exportação, por que não? Não existe não é um número mágico, porém, sim, sempre é bom ter pelo menos aí uns 10, talvez 20% para esses momentos, né. Uhum. O cenário internacional, ele também anda bastante dinâmico, mas a gente pode checar economicamente e também pela questão política,
eh, análises políticas em relação a créditos e tudo mais, pode checar quais seriam os países principais para começar e também montar e na verdade é o mesmo processo de vendas, tá. As pessoas se enganam quando acham que no mercado externo é muito diferente, na verdade não. Sim, tem umas regulamentações diferentes pra gente cada país tem uma norma de importação e tudo mais, porém o processo comercial é o mesmo, tá. É igualzinho. Tu vê, né, mas a questão de buscar mão de obra externa lá fora não é mais difícil? Parece que ele se torna mais difícil por ser outro lugar, sei lá. É porque a gente tem muito na cabeça essa coisa fixa, né, que eu tenho que É, encostar em você aí é, pra gente conversar. Não, não necessariamente. olha ali. Não necessariamente. Eh, Até falando antes aí, Cati, a gente estava falando sobre o dinheiro que está escondido dentro das empresas, né. Quando Uhum. tu começa a atuar nas empresas, onde é que tu percebe que tem gaps aí, ou que tem falhas nos processos e o dinheiro fica na mesa? Tem vários, tá. Então, para começar, os nossos clientes ativos, a nossa base de cliente ativo não é 100% bem trabalhada, tá. 100% não é de ninguém, tá, mas a gente poderia chegar a um número ótimo. Porque, por exemplo, os seus clientes compram só de você? Nem se na maioria das vezes não, ele compra de você e de mais algum ou 2 fornecedores. Uhum, Então a gente sempre tem, condições de fazer aí a gente chama de upsell, né, de estar trazendo novas oportunidades para que o cliente compre mais de você e menos dos demais, ou uma oportunidade melhorada. certo. E também tem, na maioria das empresas, oportunidades de cross-sell. O que que é isso? Do meu catálogo de produtos, que eu tenho lá, por exemplo, 50 produtos, eu vendo 3, 5 para cada cliente. Então, nós poderíamos vender mais, ter mais oportunidades na base de clientes ativos, para começar. Ah, mas eu apresentei para ele toda a linha. Daí 2 meses ele esqueceu o que que você tem. Você tem que estar constantemente lembrando. Claro, não de forma Sim, chata, chato. né, vamos dizer. Uhum, Mas você tem que estar constantemente lembrando isso, que as oportunidades que tem, tá. Isso nos ativos. Depois nós temos uma base de cliente inativos esquecida aí na maioria das empresas que é muito grande. E tem também briga. "Ah, mas era meu cliente, agora você está reativando". Então, por isso que também que é importante os processos claros, porque se a empresa tem processo claro, o que que é um cliente inativo para começar? É um cliente que está sem comprar há quanto tempo? A partir do momento que ele fica inativo, qual que é a regra? Então, existe uma grande quantidade de clientes inativos que as empresas podem recuperar e, também existe muitas oportunidades perdidas que a empresa simplesmente perde e não sabe por quê. Vamos lá, essa cotação eu não ganhei, William. Tá, mas por quê? Ah, pelo preço. Normalmente não é pelo preço. É uhum. porque não entendeu, né, a oferta do negócio, ou porque o produto que eu orcei muitas vezes não tem nada a ver com aquilo que ele estava realmente precisando, ou porque eu não estava entregando dentro do prazo que o cliente precisava, ou porque eu não facilitei uma condição de pagamento. Então, existem várias formas da gente entender o porquê e tentar recuperar essa venda. Uhum. E só ali, muitas vezes, a gente acaba deixando 20 a 30% de Tem dinheiro na mesa. bastante venda perdida. Muita venda perdida, só ali, sem contar os clientes novos, né, que muitas empresas também, eh, precisariam melhorar a captação de novos clientes, porque a gente normalmente dentro de uma empresa tradicional, o marketing ele é mais para fazer propaganda do negócio e tudo mais, mas ele não está focado em trazer lead. Uhum. Então isso também teria que ser uma área Uma dentro da. mudança dentro da operação. Então, e eu não tô falando em contratar mais gente, tá. Tudo bem, depois que o teu processo estiver bem organizado, vamos contratar mais gente para escalar. Mas num primeiro momento, você não precisa contratar mais gente, você só precisa remanejar as pessoas, porque muitas vezes aquela pessoa ela é mais adequada para aquela tarefa, aquela outra para aquela outra tarefa e tudo mais, né. Então, dá para trazer muita coisa aí, dentro da tua própria base, tranquilamente de 20 a 30% se tu olhar, carinhosamente para cada número que você tá perdendo aí. Maravilha! Vamos fazer uma breve pausa para ouvir os nossos apoiadores, eles que fazem o Construção em Alta acontecer. Fiquem ligados, já já retornamos com mais conteúdo para vocês.
Apoiadores culturais do programa Construção em Alta. Predileta Imóveis, localizada na Avenida Independência, em frente à Regla. Você quer comprar, vender ou alugar teu imóvel? Entre em contato pelo fone 549-9637-9095. Estilo Nobre Italínia. A Estilo Nobre Italínia é a loja de móveis planejados exclusiva. Você que deseja reformar os ambientes de sua casa ou mobiliar seu imóvel, procure a Estilo Nobre Italínia, em Garibaldi, na Avenida Independência, 352, no centro. Fone 54-3462-3674. E em Farroupilha, na Rua Júlio de Castilhos, 1331, no centro. Frisa, há 20 anos consolidada no mercado. Na Frisa, você encontra soluções completas para todos os estágios da sua obra. Acabamentos, louças e metais, revestimentos, porcelanatos, piso vinílico e laminado, tubos e conexões hidráulicas Tigre. Soluções em climatização com tecnologia de ponta, a Frisa tem. Atendimento personalizado, amplo showroom, acompanhamento técnico em obra, trazendo soluções completas. Ligue e agende sua visita. Fone 3462-1525. A Futura Luz, fundada em 2014 em Bento Gonçalves, é referência em iluminação. Com vasta experiência, oferece produtos exclusivos e modernos de alta qualidade, desde soluções em iluminação e material elétrico até o desenvolvimento de projeto luminotécnico. A empresa se destaca pela inovação, testando os melhores LEDs e acompanhando todas as etapas dos projetos de iluminação. Atende residências, indústrias e estabelecimentos comerciais, garantindo projetos personalizados e eficientes que atendem às necessidades de seus clientes. Total Cred, especialista em crédito, financiamentos habitacionais, consórcios, créditos consignados e muito mais. Ficou interessado? Entre em contato e faça sua simulação pelo fone 54999616147. Total Cred, localizado na Galeria Milani, em Garibaldi. Quer transformar sua casa ou escritório em um ambiente sofisticado, com móveis de design e peças únicas? A Espaço Decor em Garibaldi é referência em móveis soltos de alto padrão e objetos decorativos exclusivos, assinados por designers renomados, com curadoria refinada e peças vindas das principais feiras internacionais. A Espaço Decor oferece sofás, mesas, poltronas, esculturas, vasos e acessórios que valorizam cada detalhe do seu ambiente. Aqui, estilo, elegância e bom gosto se unem para criar espaços únicos, com atendimento personalizado para clientes exigentes e profissionais de arquitetura e design. Visite a Espaço Decor na Rua Buarque de Macedo, 1843, no bairro Alfândega, em Garibaldi. E siga @espaço_decor e descubra como deixar o seu espaço ainda mais inspirador. Eviva, onde o detalhe toca a alma. Na Eviva, cada ambiente é mais do que um espaço. É uma extensão da sua história, do seu estilo e da sua forma de viver. Um viver com estilo, precisão e personalidade, onde cada detalhe importa e cada ambiente reflete quem você é. Fundada em Bento Gonçalves, a Eviva atua há mais de 20 anos como uma verdadeira alfaiataria de móveis personalizados, combinando design autoral, tecnologia de ponta e um rigor absoluto em cada detalhe. Cozinhas, dormitórios, salas, banheiros, escritórios, ambientes feitos para durar, feitos para emocionar. Descubra o que é viver cercado de beleza, conforto e significado. Acesse eviva.com.br ou visite uma de nossas lojas. Eviva, onde o detalhe toca a alma. Programa Construção em Alta, todas as terças-feiras às 19 horas, aqui na Rádio Conexão FM. Voltamos a apresentar o programa Construção em Alta. Estamos de volta. Um agradecimento especial aos nossos apoiadores: Estilo Nobre Italínia Móveis, Total Cred Caixa, Predileta Imóveis, Frisa Acabamentos, Futura Luz e Iluminação, Espaço Decor e Viva Painel Imobiliário, por apoiar o nosso programa e trazerem sempre para o melhor para o setor. Quer rever os programas que já passaram por aqui? Siga o @podcast Construção em Alta no Instagram e também no YouTube. Quem acabou de chegar? Hoje nossa convidada, Cati Furlaneto, mentora de vendas B2B. Cati, vamos continuar nosso papo aqui. Bora lá. Finalizando antes, você falou que a maioria dos negócios não se perde pelo preço, Uhum. né? E aí vem um ponto.
às vezes as pessoas falam: "Ah, porque o meu preço é mais caro e tal". Eh, Na sua visão, é questão do preço? É a questão da falta de entendimento do cliente, de entender as necessidades? Aonde é que estão essas falhas no processo? Então, sim, existem algumas questões que realmente são preço, né? Se o produto for 100% igual, existe um estudo de que você pode colocar nele até 20% de diferença de preço. Se for mais que isso, realmente é difícil de justificar. Porém, o que que acontece? Muitas vezes o cliente não enxergou valor no teu produto ou na tua proposta de serviço. Não porque ela não tenha valor, bem pelo contrário, é porque você não conseguiu fazê-lo enxergar, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tentar entender o que ele precisa, porque o que a gente tenta fazer? A gente tenta vender. E na verdade a gente não tem que vender, a gente tem que escutar a dor dele. Escutando as dores dele, a gente consegue entender: opa, ele falou que o outro fornecedor não entregou no tempo, então eu vou vender o meu prazo de entrega. Eu não vou vender mais o meu produto, entendeu? Eu não vou vender esse copinho. Eu vou vender o meu prazo de entrega. Não, mas ele falou que eh, o importante para ele é o acompanhamento, vamos lá, né? Porque, por exemplo, né, no meu caso, eu não vendo um treinamento, eu vendo também tá dentro, incluído o treinamento, né, mas eu vendo um acompanhamento. Então, se a dor do meu cliente é acompanhamento, eu não vou falar do treinamento. Uhum. Então, é a forma como você se posiciona. E a gente consegue treinar isso, tá? Nós conseguimos treinar, criar juntos aí, né, um pitch para cada tipo de produto e serviço ou empresa. E a pessoa pode estar treinada no que escutar. E já existem umas dores pré-identificadas, depois a gente vai identificando mais, e no que abordar quando a gente fala com o cliente. Não vou te dizer que a gente não perca algumas, mas a maioria a gente não vai perder. Tá, tu falou de ouvir o cliente e tal, mas tem aquele negócio que o vendedor tem que falar um monte, é Não. real ou não é? Então, a gente começou falando do modelo antigo, né? Esse é o modelo antigo. O modelo hoje é mais escutar o cliente do que falar. Também fala, mas escuta mais. E aí quando fala na questão de entender as dores e tal, muitas vezes não é o produto que ele está comprando, e sim o que ele Uhum. quer resolver da operação dele. Então, você vende a cura da dor dele. Você não vende o produto. O produto, sim, num segundo momento, ou num primeiro momento, até porque muitas vezes ele nem entra na reunião contigo se ele não sabe o produto que você está vendendo. Uhum. Então, Na vo- verdade ele precisa do seu produto, porém tem outras dores que Uhum. ou partes dos processos podem ter gerados na questão E referencial ao produto, né. muitas vezes, quando ele mesmo já te diz que ele só está buscando preço, nem sempre é isso, tá? Porque às vezes ele já vem falando isso, nem sempre é. Você tem que entender, escutar, fazer algumas perguntas específicas. Dá para treinar as perguntas também. Que perguntas fazer para você já saber a dor dele? Porque muitas vezes ele nem sabe qual que é a dor dele. Sim. Você tem que desenvolver uma conversa para que ele te conte. E a questão de fala bastante em processo, em pitch de venda, pitch, para quem não conhece, pitch é como se fosse um roteiro de atendimento, né. Uhum. Como implementar isso, talvez numa estrutura que já está lá funcionando há 5, 10, 15 anos? Porque é uma mudança cultural, uma mudança de processo, uma mudança de operação. Como é essa implementação e como tu executa isso no dia a dia? Então, para começar, eu ofereço o meu trabalho para o diretor ou o proprietário, né? Uhum. Porque essas mudanças elas têm que sim vir de cima para baixo, tá? Mas a partir do momento que a equipe percebe o ganho que ela vai ter, a mudança que ela vai gerar, ela compra a ideia. Tem uma forma também de trabalhar isso, né? Hum. Também dentro da minha mentoria tem uma forma para trabalhar isso. Sim, Mas sim. para não gerar o atrito, né, porque normalmente vai ter, claro, vai ter a pessoa do atrito, né, mas Uhum. vai ter pessoas que vão aceitar de boa. E aí tem isso que tem que ser mapeado, né. É que quando também, vamos lá, também quando você cria um processo, você não cobra mais a pessoa, você cobra o processo, você vai alinhar o processo. Você não fala mais, William, você Não fez tal coisa. entendeu? Vamos fazer uma reunião de alinhamento aqui? Como é que foi essa semana? Vocês fizeram essas, né? Então, mudando o processo, muda também a forma de cobrar. E a pessoa consegue enxergar a evolução. E enxergando a evolução, ela compra a ideia, com certeza. Entendi. E aí, vou continuando na equipe, tá. Uhum.
A gente tem equipes que são júnior, pessoas júnior dentro do processo que estão entrando agora para fazer o processo novo, e isso vai ser de boa. Uhum. Equipes sêniores que têm salários talvez muito incompatíveis com o júnior, né? Eh, Todos vão para o mesmo processo, Uhum. né? O objetivo teu é entra na empresa, cria o processo, implementa o processo e torna esse time, tanto júnior quanto sênior, em um time de performance. Isso. Em etapas seriam esse o formato. Uhum. Quando eu digo um time de performance, o que que tu considera um time de performance? Então, Ou como tu transforma esse time em um time de performance, né? é uma pergunta bastante complexa, mas é simples ao mesmo tempo, né. Vamos lá. Eu gosto de trazer uma analogia, que vocês vão gostar também, né, com futebol. O Uhum, Cristiano Ronaldo sempre diz que o exemplo claro é que o treino supera o talento, tá. Então você consegue, a gente falou lá no primeiro bloco. bloco, obrigada. Você consegue trazer uma padronização de trabalho. Eu não estou te falando que o nível mais alto tem que fazer a mesma coisa que o nível mais baixo. Eu estou te falando que existe uma padronização de trabalho, tá? Tá, Então, a partir do momento que você tem um método, dá treinamento e uma direção clara, até quem é júnior vai poder performar. sim, porque já vai estar com o processo detalhado. Vamos lá, eu não jogo futebol, né? Mas se eu fizer Uhum, tudo que o Cristiano Ronaldo faz, eu uhum, tenho certeza que eu vou ficar mais próxima de fazer o gol. sim, Então, é dessa forma que se alinha isso. Tudo bem, de novo, existem aquelas pessoas que não têm tanta fome. Mas se a pessoa tem fome, tem vontade de fazer acontecer, e ela. Muitas vezes a gente cobra a pessoa, mas a gente tem que ensinar ela a chegar lá. É isso que muitas vezes falta. A gente dá um processo dessa forma que você faz. E ela faz dessa forma e ela consegue chegar, e aí ela enxerga que ela consegue chegar, ela fica com mais fome ainda. sim. E aí ela Mostra o quer caminho, crescer. exato. Exatamente. Lá no nós começamos falando da história, falando um pouquinho de processo e tudo Uhum. mais, e a gente falou um pouquinho sobre uma mentoria que tu lançou, um programa de aceleração de venda. Sim. O que que é, como funciona, tu comentaste que não é um curso, que é um programa de mais tempo, Uhum. explica pra gente o que que é. Então, é um programa de 12 meses, Tá, onde o empresário ele não caminha sozinho. Eu falo empresário, né? Mas ele carrega a equipe ele e o dele time também, dele, né? no caso. Exatamente. Então, é um programa de acompanhamento e geração de resultados em venda business to business, né? Para empresários que querem crescer com o processo, previsibilidade e controle real do comercial. Então, são 12 meses, e ao longo desse período, além de implementar o método com direcionamento individual, tem também um acompanhamento contínuo, feedback do nosso time, né, estratégico, e a gente consegue estruturar o funil, as metas, ritos de gestão, porque muitas vezes a gente não tem rituais de gestão, né? Reuniões mensais, reuniões semanais, como é que é o teu, né? Enfim. E a tomada de decisão, né? E qual que é o resultado desse trabalho de um ano? Como eu te falei, ele começa a aparecer já logo nos primeiros meses, porém ele é estruturado no formato de um ano, para ter uma equipe comercial que bate e supera as metas, de forma previsível e escalável, sustentando o crescimento do negócio e trazendo liberdade para o empresário atuar no nível estratégico e aproveitar a vida. Estratégico de verdade. Sim. Vamos lá. Quais são as. Eu até vou te atropelar um pouquinho aqui. Vai lá. Quais são as principais dores das pessoas que me procuram? Não tenho tempo. Eu tô Uhum. só apagando incêndio. É o principal. É 30 e pouco. Eu cheguei a fazer uma pesquisa, tá? É mais de 30% das queixas. De novo, o empresário sabe o que tem que fazer. Porém, ele não consegue, porque é muito fogo para apagar, tá? E depois, não tenho previsibilidade. Eu não sei quanto eu vou faturar mês que vem. Tenho Uhum. uma ideia, mas pode ser 1 milhão, quanto pode ser 500, quanto pode ser 2. E também é um problema. E o terceiro é a equipe júnior. E, na verdade, a equipe nem sempre é júnior. É que, às vezes, ela não tem aquele processo, né? Então, através dos processos... Mas vamos lá. É um programa...
eu até li aqui, né, porque é muita coisa, realmente são 12 meses. É um programa que te dá o treinamento para você, para sua equipe, tem toda uma execução, um direcionamento e também uma comunidade ali. Então é bem bacana. Esse formato, Kati, ele é aplicado localmente, ele é aplicado tudo online, tu vai até a empresa, tu acompanha time, até onde vai essa proximidade? Então, o começo, né, na verdade nós temos 4 pilares. O primeiro é o direcionamento, então você vai fazer todo um raio-x, um pouco mais complexo do que esse diagnóstico que nós vamos fazer Inicial. inicialmente, né, Uhum, um raio-x, nós vamos bolar um plano estratégico em conjunto, individual, eu e você, uhum. tá, para todo o seu ano, só que ele vai ser revisado a cada 3 ou 4 meses, conforme Os números e as situações? nós vamos ganhando algumas coisas, né, dentro de 3 meses alguma coisa vai melhorar, então a gente vai mudando os nossos números e tá sempre melhorando. Depois tem todo um feedback e um acompanhamento, né. Então esse acompanhamento ele é parte, enfim, vai ser online, né, a maioria dos encontros vão ser online, mas ao vivo. Então vai ser parte em grupo, porque treinamentos ou coisas que são repetitivas pode ser em grupo, Uhum. mas online é ao vivo, porque daí eu consigo tirar as dúvidas das pessoas. E parte vai ser individual, e nós temos um encontro presencial por ano. Claro, também nós podemos customizar de alguma outra forma, né. Sim, para algum caso pontual, né? Exatamente, é. Tá. Que tipo de empresa hoje tu acredita que seria assim, para essa empresa aqui elas precisariam me procurar, sabe? Ou existe algum setor, existe algum faturamento, existe alguma situação que esteja acontecendo que diz assim, cara, esse cara, se ele vier, ele vai explodir. Na verdade, eu atendo todas as empresas desde que sejam business to business, que são empresas que vendem para empresas. Mas quem tem que me procurar? Quem está querendo escalar e muitas vezes não sabe como, ou quem tem, alguma dessas dores que eu citei para você, né. Eu estou apagando muito fogo, eu estou precisando de uma ajuda aqui, pra ajudar o meu setor, ou preciso de, previsibilidade e não tenho, ou preciso melhorar a performance do meu time. Então eu pego na tua mão, passo esse ano contigo. E por ser online ou isso faz com que tu consiga atender o Brasil inteiro e inclusive clientes de outros países. Exato, Essa é o formato de atuação da tua mentoria. exatamente. Ó, Consigo ter escalabilidade, né, que é o que todo exato, mundo quer. exato. Se fosse deixar dar um conselho aí para o nosso empresário que está nos Uhum. ouvindo, qual seria? Esforço é importante, mas clareza é mais. Então, antes da gente escalar, a gente precisa organizar o que a gente tem Uhum. e depois escalar. Então ele pode contar comigo para isso. E esse processo todo, a gente falou muito em processo aqui, né, ele traz, não traz burocracia, ele traz liberdade, na verdade. Liberdade para que ele consiga ter tempo para tirar 15 dias de férias, que muitas vezes não consegue, ficar mais tempo com a família, né. Sim, a burocracia que tu fala é Porque em as pessoas podem escutar muito eu falando em, processos e tudo mais, e podem começar a pensar assim: "Ah, é muito engessado, muito burocrático". Não, na verdade isso traz liberdade. Se eu sei exatamente o que eu tenho que fazer, e só replico, eu tenho liberdade, sim, entendeu? sim, sim. Mas para ter os números tem que ter informação, Exato, né, então para conseguir ter um norte e ser assertivo, quanto mais informação melhor, exatamente. né. É, um a parte de time, né, ou vamos lá, a gente falou de empresário, a gente falou, um pouquinho das estruturas das empresas, tem que querer escalar e tal. Existe a pessoa que está lá com uma empresa, o empresário que ela tem um ou 2 vendedores, já cabe a mentoria? Ou não, é melhor uma empresa que tenha 20, 30, ou é melhor ter 2, ajustar com os 2 e seguir para colocar os 20, 30? Em que momento é o ideal a contratação, por exemplo, da tua Na mentoria? verdade é ajustável para qualquer tamanho de time, mas claro, nesse diagnóstico inicial, conforme a gente vai conversando, nesse primeiro que vai ser gratuito, nós conseguimos entender se isso é para sua empresa ou se não é. Eu não vou te atender realmente se eu acho que não tem necessidade, né. Sim. Ou daqui a pouco também posso adaptar para um programa mais específico
ou menor, vamos dizer assim, Sim, né? um reduzido dessas É, turmas. mas normalmente o trabalho não é na quantidade, os processos são os mesmos para uma empresa menor ou uma empresa grande. Uhum. E para você poder escalar, às vezes é até mais fácil. Quando uma empresa é menor, você vai começar com essas 2 pessoas, é mais rápido o resultado, isso que eu quero dizer. Até para elas entrarem no processo, né? E botar a pessoa já para dentro com o processo Uhum. desenhado, fique mais rápido a adaptação também, né? Exato, exatamente. Em, Mas em sim, resumo, Cati, hoje a tua mentoria, ela vai lá, senta com o proprietário e auxilia ele a performar em 12 meses, ou dentro de 12 meses e também após 12 meses, dentro de uma metodologia já testada por mais de 20 anos, uhum, validada, com o processo todo desenhado já, independente do ramo que ela atua, mas sendo B2B. sim, mas e totalmente individualizada e adaptável para aquele ramo dele, tá? Sim, faz É toda a individual. análise, tu faz toda a análise da empresa e do negócio para conseguir Exato. desenhar o fluxo de trabalho. Existe um processo, o processo funciona para todos, porém a gente vai adaptar para cada situação, Sim, para ser específico para ele e específico para lidar com ele. as dores dele, com Tanto as... é que a maioria das reuniões são individuais, né? Sim. Não é no grupo. E Tem, esse levantamento faz tanto com o time, quanto com o próprio empresário. começa pelo empresário, porque tem que vir dele, né? Mas sim, é avaliado todo o time. Sim. O interesse de operar, tu disse que tem que vir Isso, dele, tem né? treinamentos para o time, né? Mas assim, toda a iniciativa ela começa no empresário. Tá, entendido. Quem tá nos ouvindo quer acompanhar teu conteúdo, onde é que te enxerga? No Instagram, Tá, @Cati Furlaneto, Cati com K. tá. Furlaneto, para quem não sabe, tem 2 T's. Lá você pode já solicitar o diagnóstico comercial gratuito, mas também se quiser me chamar direto no WhatsApp, é 99700 0801. Tem umas perguntas novas aqui. Opa! Qual seria o primeiro passo para escalar? Antes de você não saber onde você tá, você não sabe chegar no outro lugar que você quer chegar, né. Então o primeiro passo é a gente entender onde tá, organizar, e aí sim depois a gente escala. Agora, aonde? Como? Nós vamos ter que analisar junto, não é? Sim, fazer todo o levantamento, na verdade, tudo base do primeiro e segundo Sim. levantamentos. Grande parte, da mentoria tem a ver com o levantamento que a gente vai fazer das informações no começo, tá. Uhum. E nós vamos montar juntos. Outra pergunta aqui. Eh, Qual o motivo de tanto incêndio para o empresário apagar? Será que é a mão de obra não especializada? Então, vamos lá. A maioria das pessoas não dá o treinamento suficiente, tá? As empresas, por exemplo, fazem um treinamento por ano. Não é ruim, tá? Mas podia fazer mais, né? Uns 3 ou 4. Então, lá dentro da minha mentoria também tem um espaço de treinamentos, tem um espaço onde eu dou o treinamento e um espaço onde eu treino pessoas a replicarem esses treinamentos. Sim, mas então, segundo, poderia olhar para a pergunta e dizer assim, então porque pode ser um pouco de falta de treinamento, sim, Sim, né? Porque a a gente. pessoa, lá, uma pessoa júnior, se tu não der todo o detalhamento e não treinar ela constantemente, ao meu ver, Uhum. ela não vai conseguir implementar aquilo de maneira rápida. É. Então, por mais que eu tenha 20 e tantos anos de experiência, toda vez que eu passei de uma empresa para outra no corporativo, eu demorei um pouco para me adaptar, por mais que eu soubesse de algumas coisas. Então, treinamentos não só sobre vendas em si, mas também treinamentos sobre a cultura da empresa, o que que a empresa quer, aonde ela quer chegar. Então, quanto maior o nível de comunicação nesse sentido, melhor. Então, não só treinamentos técnicos de como abordar o cliente, porém também treinamentos de cultura da empresa, o que que a gente quer fazer, onde que a gente quer chegar. Então, quanto mais a gente treinar, melhor. Então, por isso que eu digo que um treinamento por ano é muito pouco, Sim, muito superficial, né? é superficial. Maravilha! Chegamos ao final de mais um Construção em Alta aqui na Conexão FM 87.5. Foi um prazer ter você com a gente. Antes de encerrar, vamos aos nossos apoiadores.
Apoiadores culturais do programa Construção em Alta. Predileta Imóveis, localizada na Avenida Independência, em frente à Regla. Você quer comprar, vender ou alugar teu imóvel? Entre em contato pelo fone 549-9637-9095. Estilo Nobre Italínia. A Estilo Nobre Italínia é a loja de móveis planejados exclusiva. Você que deseja reformar os ambientes de sua casa ou mobiliar seu imóvel, procure a Estilo Nobre Italínia, em Garibaldi, na Avenida Independência, 352, no centro. Fone 54-3462-3674. E em Farroupilha, na Rua Júlio de Castilhos, 1331, no centro. Frisa, há 20 anos consolidada no mercado. Na Frisa, você encontra soluções completas para todos os estágios da sua obra. Acabamentos, louças e metais, revestimentos, porcelanatos, piso vinílico e laminado, tubos e conexões hidráulicas Tigre. Soluções em climatização com tecnologia de ponta, a Frisa tem. Atendimento personalizado, amplo showroom, acompanhamento técnico em obra, trazendo soluções completas. Ligue e agende sua visita. Fone 3462-1525. A Futura Luz, fundada em 2014 em Bento Gonçalves, é referência em iluminação. Com vasta experiência, oferece produtos exclusivos e modernos de alta qualidade, desde soluções em iluminação e material elétrico até o desenvolvimento de projeto luminotécnico. A empresa se destaca pela inovação, testando os melhores LEDs e acompanhando todas as etapas dos projetos de iluminação. Atende residências, indústrias e estabelecimentos comerciais, garantindo projetos personalizados e eficientes que atendem às necessidades de seus clientes. Total Cred, especialista em crédito, financiamentos habitacionais, consórcios, créditos consignados e muito mais. Ficou interessado? Entre em contato e faça sua simulação pelo fone 54999616147. Total Cred, localizado na Galeria Milani, em Garibaldi. Quer transformar sua casa ou escritório em um ambiente sofisticado, com móveis de design e peças únicas? A Espaço Decor em Garibaldi é referência em móveis soltos de alto padrão e objetos decorativos exclusivos, assinados por designers renomados, com curadoria refinada e peças vindas das principais feiras internacionais. A Espaço Decor oferece sofás, mesas, poltronas, esculturas, vasos e acessórios que valorizam cada detalhe do seu ambiente. Aqui, estilo, elegância e bom gosto se unem para criar espaços únicos, com atendimento personalizado para clientes exigentes e profissionais de arquitetura e design. Visite a Espaço Decor na Rua Buarque de Macedo, 1843, no bairro Alfândega, em Garibaldi. E siga @espaço_decor e descubra como deixar o seu espaço ainda mais inspirador. Eviva, onde o detalhe toca a alma. Na Eviva, cada ambiente é mais do que um espaço. É uma extensão da sua história, do seu estilo e da sua forma de viver. Um viver com estilo, precisão e personalidade, onde cada detalhe importa e cada ambiente reflete quem você é. Fundada em Bento Gonçalves, a Eviva atua há mais de 20 anos como uma verdadeira alfaiataria de móveis personalizados, combinando design autoral, tecnologia de ponta e um rigor absoluto em cada detalhe. Cozinhas, dormitórios, salas, banheiros, escritórios, ambientes feitos para durar, feitos para emocionar. Descubra o que é viver cercado de beleza, conforto e significado. Acesse eviva.com.br ou visite uma de nossas lojas. Eviva, onde o detalhe toca a alma. Programa Construção em Alta, todas as terças-feiras às 19 horas, aqui na Rádio Conexão FM. Bem-vindo de volta. Quero agradecer a nossa convidada de hoje, Cati Furlaneto, por compartilhar tanto conhecimento e mostrar um pouco do seu trabalho aqui. Muito obrigada, William. Obrigada mesmo. Cati, para quem quiser saber mais, te encontrar, quais os seus canais, rede social? É principalmente o Instagram, o @Cati Furlaneto. Cati com K, Furlaneto com 2 T's. Maravilha. Você que está nos ouvindo, muito obrigado pela companhia. Lembre-se de nos seguir no @podcast de Construção em Alta e também acompanhar os nossos perfis pessoais, @William Pilati e @Giovana Fachinelli no Instagram e também no YouTube e Spotify. Nosso próximo encontro já tem data marcada para o ano que vem, esse é o último programa do ano, mas voltamos com tudo em janeiro.
mais programas recheados de informações e novidades do mundo da construção. Tenham todos uma ótima semana e um excelente final de ano. Um abraço e até a próxima.